Para a gente poder falar um pouco de equilíbrio iônico de ácido e base em água, a gente precisa falar da teoria de Bronsted. A teoria de Bronsted, ela é uma teoria ácido-base que surge pouco tempo depois da teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius, ela tenta explicar o caráter ácido e básico a partir da capacidade de umas substâncias em liberarem H+ e OH-, certo? Ao longo do tempo, esse conceito de Arrhenius foi se mostrando, digamos assim, não errado, mas insuficiente para explicar algumas coisas. Os caras começaram a perceber que certas substâncias tinham comportamento ácido e básico, mas a teoria de Arrhenius não conseguia explicar. Então surge uma teoria alternativa, um modelo teórico alternativo, que é o modelo de Bronsted. Por que esse modelo é importante para o vestibular? Porque ele cai como uma luva em todas as reações que acontecem em sistemas biológicos. Em todas as... todo tipo de comportamento ácido-base que você consegue explorar, desde um organismo simples até um organismo complexo, a dinâmica de acidez dos oceanos, enfim, eu consigo explicar pela teoria de ácido-base de Bronsted. Então ela é uma teoria mais completa que a de Arrhenius. Ela propõe uma nova forma de enxergar o que é um ácido e uma base, tá? Então a gente vai, a partir dos exemplos que eu vou mostrando, eu vou contando para vocês um pouco de como é essa teoria. Mas se você quer entender assim, se a gente for resumir de maneira bem simples, o que a teoria de Bronsted defende? Ela defende que uma reação ácido-base é, na verdade, uma reação que não vai produzir sal. Não é bem assim. A reação ácido-base para Bronsted, ela consiste numa transferência de um tipo de íon. Ele vai dizer assim, olha, a reação entre um ácido e uma base envolve um doador deste íon e um receptor desse íon. Que íon nós estamos falando? Do H+. Do H+. O H+, inclusive, era chamado na teoria de Bronsted de próton. Próton. Próton por quê? Porque a composição química do hidrogênio, né, o hidrogênio é o elemento mais simples que existe, ele é composto por um próton e um elétron. Né? O tal do íon H+, que o Arrhenius falava, é, na verdade, um hidrogênio que perde elétron. Então, ele se torna um próton. Então, a teoria do Bronsted ela é bem simples. Ela vai dizer assim, olha, numa reação ácido-base, você tem um cara que doa próton, que é o ácido, e um cara que recebe o próton, que é a base. Tá? Vamos chamar essa base de A e esse ácido de A. E aí ele vai dizer mais. Quando esse processo acontece, não tem nada de sal aqui. Esta base aqui, que recebe o próton, ela vai se tornar uma substância ácida. Deixa eu colocar de outra letra aqui para ficar mais fácil da gente representar. Espera aí. Então, ó, eu tenho um ácido A reagindo com uma base B. A base vai se chamar base porque ela vai receber o tal do H+ do ácido, que se chama ácido porque perde o hidrogênio. Acontece que quando essa base receber o hidrogênio, ela vai se tornar um ácido. E o ácido que perde o hidrogênio se torna uma base. E esses dois caras passam a reagir formando um sistema reversível. Então, o cara que... Depois eu vou mostrar exemplos, tá? É só para você começar a entender a ideia. Por que isso tem que ser contado para vocês? Porque se essa reação é reversível, tudo aquilo que a gente viu ontem e anteontem está valendo. Eu posso calcular uma constante, eu posso calcular o grau de equilíbrio,
Eu posso deslocar o equilíbrio para a direita ou para a esquerda. Só que o que esses equilíbrios têm de especial? Eles ocorrem geralmente em água, então muito nos interessa, e envolvem a presença de H+. Então não tem como falar desse tipo de equilíbrio sem falar de pH, tá bom? Então todas as reações que eu vou mostrar para vocês hoje são esse tipo de processo. Fulano perde H+ para Beltrano. O fulano que perde o H+, ele vira uma base. Inclusive, o Bronsted, ele vai usar um termo muito curioso. Esse cara aqui, ó, esse ácido, quando perde o hidrogênio, ele se torna uma base. Então, essas duas substâncias têm uma coisa em comum, que é o H+. Então, tipo, se esse cara perde o hidrogênio, ele vira uma base. Se a base ganhar o hidrogênio, ele volta a virar o ácido, que perde o hidrogênio e assim por diante. Isso aqui ele chama de par conjugado. É um par conjugado. Tá? Beleza? Tudo bem? Conforme eu vou mostrando os exemplos, isso vai ficando mais... não é óbvio, mas é mais simples de compreender. Tá? Eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência, que isso vai ficando mais... Conforme a aula vai desenrolando, vai ficando mais natural. Tá? Podem tirar print dessa primeira telinha? Então, para a gente começar a estudar. Eu vou começar primeiro com os ácidos de Bronsted e depois com as bases. Tá? Então, você percebe que a definição para ácido ela é muito parecida para Arrhenius e Bronsted. O Arrhenius dizia assim: um ácido é quem libera H+. Ele não parecia estar muito preocupado com a presença de quem recebia. Ele só falava: quem libera o H+ é o ácido. O Bronsted vai dizer não, ele doa o H+ para alguém. Tá? Por que essa palavra doa ela faz toda a diferença? Vocês já vão entender agora no primeiro caso. Então, vamos imaginar um ácido qualquer. Tá? Eu vou chamar ele de HX. HX. Tá? E eu vou jogar esse HX em água. Tá todo mundo dissolvido em água, tá? Então isso aqui é aquoso, água líquida. Quando você põe um ácido em água, aquele hidrogênio que ele libera, na verdade, ele vai liberar para a água. Vamos lembrar que na água nós temos um átomo de oxigênio, né? Que tem pares de elétrons disponíveis para fazer ligação dativa. E o hidrogênio H+ acabou de perder o único elétron dele. Então ele precisa de uma dativa. Então quando o ácido transfere o próton para a água, acontece isso, ó. A água se transforma em H3O+, e o ácido se transforma em X-. Estão percebendo isso? Tá? Aqui. Só que acontece o seguinte, como a reação é reversível, à medida que esses íons começam a se formar, alguns deles começam a reagir de volta. Então o hidrogênio sai do H3O+, volta para o HX, para o X-, perdão, né? E o X- volta a virar HX. Todo sistema reversível tende ao equilíbrio, certo? Então vai chegar uma hora em que esse sistema vai atingir o equilíbrio. Vai atingir o equilíbrio. Quando atingirmos o equilíbrio, o que ocorrerá? Bom, no equilíbrio, primeiro e mais importante, né? A razão de ser do equilíbrio, a velocidade do processo direto igual à velocidade do processo inverso. Não é a característica de um equilíbrio? As concentrações de ácido
de H3 ou mais e de ânion se tornarão constantes. Porque as velocidades se igualaram. Tudo bem? E nós teremos aqui uma constante de equilíbrio. Beleza? Até aqui? Então, eu estou pegando a primeira aula e jogando aqui. Então, eu posso estudar isto como... Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Como seria um gráfico de concentração em função do tempo para esse sistema? Eu vou representar no gráfico apenas as espécies que estão em amarelo. O HX e o X-, tá? Notem uma situação muito importante, vai fazer toda a diferença na aula. Como a reação é reversível, eu nunca vou conseguir acabar com o meu reagente. Lembra que a gente discutiu muito isso na primeira aula? Você sempre tem um grau de equilíbrio. Sempre tem uma quantidade de reagente que foi virando produto e outra não. Quem vai decidir isso é meio que a constante. Então, eu vou representar o ácido assim, ó. Isso aqui seria a curva que mostra a concentração de HX. Do HX. Tá? Percebe que nesse momento aqui, tracejadinho, a concentração de HX parou de variar porque a reação entrou em equilíbrio. E aí, para pensar um pouquinho. A gente não sabe quanto foi consumido do ácido, mas teve uma quantidade consumida aqui, certo? Tá. Como o meu ácido reage na proporção de 1 para 1, formando 1x-, então, se eu, por exemplo, se eu consumisse, meio mol de ácido, eu formaria meio mol do ânion. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui, que vai virar uma máxima, é a seguinte. No equilíbrio de ionização de um ácido, você sempre vai ter uma parte do ácido não ionizado e uma porção do ácido ionizado. Que aqui a gente nem pode mais chamar de ácido, né? Tá? Beleza? Essa relação do quanto tem ionizado, não ionizado, quem vai te contar é a constante. Veja por quê. Como é que eu calculo essa constante? Ah, uma coisa antes de calcular a constante. Essa constante ela pode receber 3 nomes. Você pode chamá-la de Kc, que é a constante de concentração, como a gente já vinha chamando. Você pode chamá-la de Ki, porque ela se refere a uma ionização, mas o valor a expressão mais utilizada para ela é Ka, a constante de acidez. Tá? Como é que a gente escreve a constante de acidez de um ácido? K igual a concentração de produto sobre reagente, certo? Então fica concentração de produtos H3O+, vezes X-, são os produtos, dividido pela concentração do reagente. Como a reação está sendo feita na água, nós fizemos uma discussão, inclusive a Yara perguntou ontem, sobre essa questão do que entra na constante ou não. E lembra que nós havíamos comentado que a água, às vezes, não aparece na constante. Tá? Esse é um caso típico em que a água não vai aparecer na constante. Por quê, Danilo? Porque a concentração da água não varia. Aliás, não tem nem sentido pensar que a concentração da água vai variar, sendo que ela é o seu próprio solvente. Tá? Então, isso é uma característica bem particular de equilíbrios em água. Você vai ver que a água não aparece na constante.
As coisas estão acontecendo na água, mas ela não vai aparecer na constante, tá? Beleza? Tanto na constante de ácidos como de bases. Tá? Veja que coisas importantes a gente tem a refletir sobre essa equação. O valor da constante de ionização, assim como o valor de qualquer constante de equilíbrio, ela vai dizer para a gente o quanto tem de produto nesse equilíbrio. Se a constante é alta, o produto tem grande quantidade. Só que nesse contexto, os nossos produtos são íons, concordam? O fato, então, de um ácido apresentar constante alta faz com que imediatamente a gente diga que esse ácido tem facilidade para ionizar. É um ácido forte. Aquilo que o Arrhenius chamava de forte é explicado por um equilíbrio, né? Então, a gente aprende assim, o ácido clorídrico é forte. O ácido fosfórico é fraco. O ácido carbônico também é fraco. Aí tem o ácido moderado. O que faz um ácido ser mais forte ou fraco? O Arrhenius, ele tinha uma observação. Ele dizia assim, um ácido forte, ele é melhor condutor de energia. Mas por que ele é melhor condutor de energia? Porque ele tem liberação de íon favorecida. O que o Bronsted vai dizer, olha, isso é verdade. Por que um ácido ioniza melhor que outro? Porque cada ácido participa de um equilíbrio de ionização. E cada equilíbrio é regido, vamos dizer assim, por uma constante de equilíbrio. Tá? Então, a gente pode dizer assim, olha, quanto maior o Ka, vírgula, maior a concentração de produtos no equilíbrio. Quem são os produtos, né, no equilíbrio? Íons. No equilíbrio. Tranquilo? Tá? Isso faz, então, a gente perceber que a constante de ionização ela é um parâmetro, inclusive matemático, para a gente poder dizer se um ácido é mais forte que o outro. Né? Então, agora a gente pode, por exemplo, pensar em comparar entre dois ácidos fortes, quem é o mais forte? Né? Então, as questões de equilíbrio iônico, elas geralmente exploram a capacidade de um ácido de ionizar com a capacidade, com o valor da constante de equilíbrio. Tá? Beleza? Outra coisa que você pode também considerar é o seguinte: ácidos mais fortes produzem mais íons no equilíbrio e, vírgula, portanto, apresentam peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Não, acho que não tem ninguém, não. Apresentam maior grau de ionização. Então, quer dizer, existe uma relação matemática entre K e alfa. Tá? Aqui, a gente, na aula de constante, a gente chamava o grau de equilíbrio genérico, né? Aqui eu vou chamar de grau de ionização, porque eu estou falando de uma especificação de um tipo de equilíbrio, tá? Tudo bem? Beleza? Outra coisa importante, deixa eu ver se eu já posso falar isso aqui, deixa eu só ver um outro slide aqui. Tá. Ó, aqui, daqui a pouco eu volto naquele slide, eu só quero mostrar para vocês aqui uma primeira tabela com alguns ácidos
e os seus respectivos Ks. Tá? Eu gosto sempre de mostrar a tabela, cara, que é uma coisa que às vezes na aula presencial a gente não tem muito tempo. Então, ó, por exemplo, a gente aprende que o ácido clorídrico é um ácido super forte, né? A rigor, ele não ioniza 100%. Ele tem um equilíbrio de HCl virando H mais Cl menos e H mais Cl menos virando HCl. Tá? Vocês notam que essas reações aqui, curiosamente, ele não mostrou a água, tá vendo? Vocês podem olhar e falar, pô, Danilo, o que está acontecendo? Você pode representar desse jeito que é até mais simples. Não precisa escrever assim, HCl mais H2O, dando H3O mais. Não precisa. Tá? Olha o valor da constante de equilíbrio da criança. 10 elevado à sétima. Quer dizer, uma conta de produto sobre reagente que dá 10 à sétima, você pode dizer que praticamente não tem reagente, né? Por isso que a gente fala, o ácido ioniza quase 100%. Tá? Ó, eu chamo ele de forte. Né? Aqui eu tenho os outros, ó. O ácido sulfúrico, ele também é tido como forte. Classificação mais geral é forte, mas a constante dele não é tão gigante quanto a do HCl. Quer dizer, no equilíbrio, quando você olha e fala a constante é 1000. Quer dizer, então, que no equilíbrio, a relação produto-reagente é de 1000 para 1. Então é muito forte ainda. Aí você vai pegar o ácido sulfuroso. O sulfuroso. A constante dele já é, vamos arredondando grosseiramente, 0,01. O que significa isso? Que quando esse ácido entrar em equilíbrio, a relação produto-reagente é 1 para 100. 1 para 100 desses. Então já é um ácido bem mais fraco. Tá? E ainda se chama moderado, hein? Ainda se chama moderado. Você vai chamar o ácido de fraco mesmo, ó, a partir de 10 a menos 5, numa ordem de grandeza. Então, quer dizer, os ácidos com constantes maiores que 1, aqui você tem os ácidos de constantes de 10 a menos 2 a 10 a menos 4, e aqui você tem os ácidos... Gente, olha a constante do ácido carbônico. 10 a menos 7. Né? Aqui você tem um ácido famoso, que é o acético. Ó, aqui é o acético da orgânica, que também é classificado como fraco. A constante de ionização dele é 10 a menos 5. Esse aqui é o benzoico. Tá vendo esse C6H5 aqui? Ó? É o anel. Ó o anel. Tá? Por isso que benzoico. Também fraco. Tá? Os ácidos orgânicos estão tudo aqui. Ó. Tá? Os inorgânicos, você tem os fortes e tem os moderados e até mesmo os fracos. Tá? Beleza. Tudo bem. Deixa eu voltar lá no outro slide, para quem quiser tirar print, porque o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso com uma base. Vamos fazer isso com uma base. Tá? Notem uma coisa muito importante. O fato do ácido transferir o próton para a água faz com que a concentração disso aqui, dentro da água, comece a aumentar, concorda? Isso vai ter reflexo depois na parte de pH. Tá? E para encerrar, tem uma outra coisa que eu preciso contar para vocês. Você tem duas maneiras de expressar a constante de equilíbrio de um ácido. Você pode expressar a constante usando Ka. Então, essa conta é calculada. Vocês viram ali valores. Agora, a química gosta muito de pegar esses valores de K e fazerem essa conta aqui, ó, menos o logaritmo do K. Menos o logaritmo do K. Por uma série de questões que, por enquanto, eu não vou entrar no detalhe agora. Mas tirar menos log de alguns números é legal. É legal. É interessante para algumas áreas da química pegar um número e tirar menos o log. Né? Porque é muito estranho você usar essa operação matemática. Quem já estudou pH sabe do que eu estou falando. O pH também você faz isso. Né? Só que no pH você faz isso com a concentração de H+. Então, eu costumo brincar na aula e falar assim, gente,
Por que o químico tem tanta fixação por tirar menos log das coisas? Menos log do H+, é o pH. Menos log do OH-, vai ser o pOH. E até menos log de constantes. Porque acontece o seguinte, gente. Deixa eu contar para vocês qual que é a treta. Se você olhar para as constantes que a gente trabalha, quase todas, elas são números muito pequenos, não são? São números muito pequenos. Números bem pequenos, tão pequenos, que você coloca na potência de base 10 e é obrigado a usar o expoente negativo, não é? O que um cara muito sagaz percebeu? Esse cara era um dinamarquês, acho que era um dinamarquês, chamado Sorensen. Ele percebeu que se ele pegasse um número do tipo 10 a menos 5 e tirasse o logaritmo na base 10 negativo, o resultado dessa conta dava igualzinho o expoente. A matemática explica isso, tá, gente? Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Provavelmente vocês já viram essa propriedade de log. Então, o que os químicos pensaram? Puta, como a gente trabalha com números muito pequenos, de tal maneira que na base 10 ele fique com o expoente negativo, a hora que eu tiro menos o log desse número, eu vou chegar no valor que é o expoente. Então, essa operação, onde você tira o log de um número, ela se chama potencial na química. Então, por exemplo, se você tirar o menos o log da concentração de H+, você vai ganhar um número chamado potencial de hidrogênio. Se você tirar o log menos o log da concentração de OH-, você vai ganhar o potencial de hidroxilas. Se você tirar menos o log de uma constante de equilíbrio, você vai ganhar um número chamado pK. Tá? Por enquanto, isso não vai fazer o mínimo sentido. Tipo, por que eles fazem isso? Por que mesmo querem tirar o log? Por que se faz? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Então, só para a gente fechar essa discussão dos ácidos, perdão. Se eu pegar o log de da constante e tirar ele com um sinal negativo, eu tenho uma grandeza chamada pKa. Eu vou mostrar para vocês uma coisa sobre o pKa. O Enem ama pKa, ama, de paixão. Olha, deixa eu pegar essa tabela aqui. Deixa eu dar um zoom. Olha aqui. Aqui nós temos... Deixa eu pegar uns que vocês conheçam. Vou pegar aqui. Aqui tem alguns, ó. Aqui tem, ó, HBr, HCl, HF, HClO, que é o ácido hipocloroso, ácido perclórico, HCN. Aí tem o sulfuroso, sulfúrico, ó, tá? Aqui é uma lista de inorgânicos. Aqui nessa lista, o que você tem? Você tem o pKa do ácido dissolvido em duas coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar, vamos pegar um ácido fraco, vai. Um ácido que eu conheço como fraco, HCN. HCN. O HCN é conhecido como ácido fraco, não é? Quando eu jogo ele na água, ele vai ter uma constante de equilíbrio, ok? Se eu tirar menos o log dela, o valor dá 9,4. Então eu falo, o pKa do ácido cianídrico é 9,4. Agora eu vou comparar o pKa de um ácido fraco com o pKa de um ácido moderado, fluorídrico. Você percebe que o ácido moderado tem pKa menor do que um ácido fraco? Vamos pegar um ácido bem forte, ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Olha o pKa do ácido clorídrico na água. Negativo.
Então acontece uma coisa com o pKa muito doida. Quanto mais forte é o ácido, menor é o pKa, mas a constante é maior. Consegue perceber isso? A constante de equilíbrio de um ácido, quanto maior, mais forte ele será. Em termos de pKa é o contrário, por causa da conta. Isso acontece com o pH também, né? O pH, quanto menor, é mais ácido. Então, essa questão de você tirar menos o log vai dar esse bug na história. Então, eu posso resumir isso da seguinte maneira. Olha só. Quanto maior for a constante de acidez, ao tirar o log dela, o valor será o menor e mais forte é o ácido. Maior é a força do ácido. Isso vale para a base também, tá? Isso vai valer para a base. Tudo que eu estou contando aqui, eu vou replicar na base. Não vai ter nada de diferente. Eu só vou chamar de KB. Um eu chamo de Ka, o outro eu chamo de KB. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Perguntas. Que eu falei muita coisa. Desembestei a falar aqui. Deixa eu mostrar para vocês um pouco mais daquela tabela, se vocês me permitem. Ó, vamos pegar uns ácidos orgânicos aqui, para a gente dar um bizu. Ó, os caras medem até para álcool, gente. Ó, pKa do metanol. pKa do metanol, 15,5. É um pKa bem alto. Então, significa dizer que o metanol é pouquíssimo ácido. Olha aqui outro, ó, propanol, butanol, hexanol, tá? Aí você tem outras coisas aqui, por exemplo, ó, aqui tem um fenil, aqui é um grupo fenol, aqui é o para-metoxifenol. Para-metoxifenol. Aqui é o meta-nitrofenol. Olha o grupo nitro, ele está no meta, carbono meta, e aqui fenol. Você vê que fenol tem um pK relativamente alto também. Da potência, não do índice, da potência. Por exemplo, ó, eu chego e falo assim, eu tenho dois ácidos. Um ácido HX, que tem uma constante, 10 a menos 3. Um ácido HY, que tem uma constante, 10 a menos 5. Por exemplo, tá? Muito bem. Quem é o mais forte? Esse aqui é forte, comparado com o outro, né? E esse aqui é fraco. Tá, agora, o que a matemática faz? Eu vou então tirar menos o log de 10 elevado a menos 3. Na base 10. Então eu peguei a constante do cara e tirei menos o log dela. Isso aqui tem que dar 3. Então isso se chama pK. Tá? Agora, se eu tiro o log do outro aqui, ó, menos log de 10 a menos 5. Na base 10. Isso aqui dá 5. Olha o pK aparecendo aqui. Então, no fundo, né, tirar menos o log, né, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, quando você faz menos log de 10 elevado a menos x, isso aqui dá x. Ó. Por isso que chama potencial, né? Porque a potência é o expoente dela, tá? Beleza? Gente, ó, eu vou dar um conselho para vocês. Eu não sei como é que vocês são com log, mas é importantíssimo dominar um pouquinho de propriedade de log. Tá? Você tem que saber trabalhar com log de base 10. Você tem que saber aquela propriedade do log, que log de A vezes B é igual a log A mais log B. E tem que saber que log de A sobre B é log A menos log B. Isso tem que saber.
Qual que é o perigo? Se cair uma questão de pH, por exemplo, e você tiver que usar o log, pode ser que você enrosque na conta, tá? Tudo bem? Agora eu vou voltar para outra tela lá. Vocês já tiraram um print dessa tela aqui, ó? Eu vou trocar para passar para o KB. Constante de basicidade. Como funciona o processo de uma base na água? Como funciona o processo de uma base na água? Bom, vamos imaginar, por exemplo, um composto nitrogenado como base, tá? Uma amina. Então, eu vou pegar um composto R, NH2, tá? E vou reagir ele com água. Tá? As aminas, a gente discutiu isso na parte de função orgânica, as aminas são compostos de natureza básica, ou seja, tem uma tendência de pegar H+ de outras coisas, sobretudo da água, né? Geralmente, quando a gente está falando de comportamento ácido-base na água, a gente está falando de como ele se comporta na água. Então, tipo, olha, tem coisas que liberam H+ na água, tem coisas que pegam H+ da água. No caso das aminas, acontece exatamente isso. Quando a amina reage com a água, o hidrogênio sai da água e é atraído pelo nitrogênio da amina. Então acontece isso aqui, ó. A amina se torna uma coisa desse tipo aqui, ó. Ela vira um cátion, tá? Tanto é que a nomenclatura vai mudar. Por exemplo, se isso aqui for metilamina, aqui vai virar metilamônio. Ele vira um cátion. O nitrogênio, nesse caso, não estranhem, ele está fazendo 4 ligações, sim, porque uma delas é dativa. Ele está usando o par de elétron que ele tem aqui, ó, sobrando, para atrair elétron. Então, na teoria de Bronsted, olha que louco, a água é um ácido, na teoria de Bronsted. Ela tem uma acidez, a água. Sabe qual é o pKa da água? Vou falar agora para vocês o pKa da água. 14. Esse é o pKa da água, a 25 graus. Sabe aquele número misterioso do pH? Por que a escala vai até 14? Porque é o pKa da água aquilo. Quer dizer, quando você fala que a água tem pKa 14, você está falando que ela é pouquíssimo ácida. Pouquíssimo. Por isso que eu encontro tão pouco H+ na água pura. Para quem lembrar, né? Qual a concentração de H+ que eu encontro na água pura? Alguém lembra esse número? Concentração de H+ na água pura, se ela tiver a 25 graus Celsius. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Espera aí. Aqui. Vocês lembram dessa tabela de ontem? Ó. Olha a constante da água a 25 graus. A ionização da água. Tira o log disso aqui. Se eu tirar o log disso aqui, dá 14. pKa da água é 14. Tá? A água libera H+, ó, 10 a menos 7 de H+, e 10 a menos 7 de OH-. Tá? A gente vai... Essa tabela vai ser o centro da discussão da aula de pH, na verdade. Tá? Deixa eu voltar para lá. Então, ó, voltando. A água doa H+, então ela é um ácido. Quando ela doa H+ para amônia, para amina, perdão, ela vira esse cátion. E a própria água vira OH-. Só que, olha que interessante, o íon OH- ele pode pegar o hidrogênio de volta da molécula orgânica. Então veja, ó, a água perde o hidrogênio e vira OH-. Então veja, essa substância, ela pode ser chamada de base, mas não porque ela libera OH-. Ela sequer tem OH- na estrutura.
ela participou de uma reação com a água, onde ela, entre aspas, né, ela obrigou a água a atuar como ácido. Porque, na verdade verdadeira, gente, o que me garante, né? Vários alunos perguntam para mim assim, quando às vezes eu estou comentando esse assunto. Fala, professor, por que o hidrogênio sai da água, mas não sai ao contrário? Porque é uma briga de força. Quem é que vai perder o hidrogênio? É o ácido que for mais forte. Então, a amina não é um ácido forte, ela nem é ácida justamente porque ela não é forte. A água é um ácido fraco, mas ela, diante de uma amina, se torna um ácido mais forte. Então, a água, ela é uma espécie muito louca, porque ela pode, se precisar, doar H+, como ela está fazendo aqui, ou então, se precisar, ela pode receber H+, como está acontecendo ali, tá? Essa é a loucura da história. A reação ácido-base, a teoria de Bronsted, ela é muito legal, porque ela não é uma teoria estática. Você fala assim, Danilo, peraí, mas então o que é a água? A água, ela é o que ela vai ser na reação lá. Então, por exemplo, se eu jogo HCl na água, eu vou obrigar a água a receber o hidrogênio. Não tem acordo. Com HCl ninguém brinca, vocês viram ali. Com HCl ninguém brinca. Só que a água consegue ser ácida diante de uma amina. Tanto é que a gente costuma dizer para a água que ela é uma espécie anfiprótica. 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 Anfiprótico significa pode doar próton quando reage com uma amina, por exemplo, ou receber próton quando reage com ácido carboxílico, tá? Então entendam que é tudo uma questão de relação mesmo, de relatividade, tá? Tranquilo? Tudo de novo, né? Tudo de novo. Aqui nós teremos uma constante, Kb. Kb. A constante de basicidade, tá? A constante de basicidade, ela vai ter o mesmo jeitão da constante de acidez, tá? Então é concentração de produto, aqui nesse caso seria o cátion, vezes OH-, dividido pela concentração de RNH2. Tá? Beleza, gente? E aí você já começa a perceber uma situação que para nós é o mais importante. Eu posso deslocar esses equilíbrios alterando o pH deles. Por exemplo, se eu jogo base lá dentro, o equilíbrio desloca para a esquerda. Porque aumenta a concentração de OH-. Se eu jogo um ácido aqui dentro, o ácido reage com o OH-. E aí o equilíbrio desloca para a direita. Então você pode controlar qual dos caras tem maior quantidade. Por exemplo, você pode ter esse cara maior quantidade do que esse, se o equilíbrio estiver deslocado para a esquerda, né? Se o equilíbrio estiver deslocado para a direita, esse cara está na maior quantidade. Então, os exercícios que envolvem equilíbrio iônico, eles falam assim, por exemplo, explique por que tal substância encontra-se na forma carregada em pH X. Né? Então, geralmente, ele fala, olha, a forma carregada ela é obtida quando o equilíbrio está deslocado para a direita. Isso acontece com ácido também. Veja aqui no outro caso, ó. Perdão, gente. Eu fico mudando toda hora. Ó, o ácido, ele tem uma forma carregada, carregada que eu digo de carga elétrica, que é o que ionizou, né? E tem a forma descarregada, a forma apolar, né? Vamos dizer assim, ou que tem menos carga. Então tem exercício, por exemplo, que fala assim, explique por que o pH pode alterar a solubilidade de uma substância na água. Então você põe a substância na água, ela passa por um estado de equilíbrio.
de tal maneira que existe ali dentro moléculas sem carga e moléculas com carga. Se eu quero aumentar a solubilidade da coisa na água, eu tenho que fazer o equilíbrio de deslocar para a direita. Então, eu consigo mexer com o pH para deslocar o equilíbrio para a direita, por exemplo, para aumentar a quantidade de moléculas assim. Então, as questões sempre complexas, tá? Mas, no final das contas, a resposta acaba sempre sendo a mesma. Ou você quer deslocar o equilíbrio para a direita ou para a esquerda. Então, a minha dica fica justamente quando vocês olharem para um equilíbrio iônico, prestem atenção no equilíbrio e se concentrem no que você faz para deslocar para a direita, no que você faz para deslocar para a esquerda, tendo em menta é boa, tendo em menta, em baunilha e em limão, que sempre esses equilíbrios vão ser deslocados por pH, porque eles envolvem ou a presença de OH-, então você pode aumentar o OH- ou diminuir o OH-, você vai variar o pH, ou então na presença de H+, que é a mesma história. Tudo bem? Beleza? Então aqui, deixa eu colocar a curva. Ó, aqui seria a curva. Reagente. Então esse aqui é o reagente, seria o RNH2. E o produtinho seria o RNH3+. Por exemplo, né? Para uma base muito forte, para pensar comigo no que eu vou falar, tá? Se vocês não entenderem, me chama aqui. Se uma base for muito forte, esta curva aqui, ó, ela tem que ir quase até o zero. Quanto mais forte for a base, mais para baixo vem a curva do reagente. E, consequentemente, a do produto vai mais para cima. Né? E a mesma coisa vale para ácidos. Né? Aqui, por exemplo, na nossa curva anterior, nós tínhamos um ácido fraco. Por que eu sei que o ácido é fraco? Porque a quantidade de ácido que sobrou estava muito alta ainda. Então, a constante de equilíbrio pequena, né? Se um ácido é forte, a curva do ácido HX ela vai quase até o zero também. Tá? Então, muitas vezes, ele pode te dar curvas assim, ó. Quer ver uma outra situação que ele pode te cobrar? Ele pode te dar dois gráficos de concentração por tempo. Aqui, ó. Ele dá um gráfico assim. Dá um gráfico assim, né? Ó. Esse é um gráfico. E dá outro assim. Ele fala assim, ó. Considera que esses dois gráficos são gráficos que mostram a concentração de um ácido e do seu ânion na água. Então, aqui, concentração do ácido e do ânion na água. Ácido e ânion na água. Vamos chamar esse gráfico de gráfico A e esse aqui de gráfico B. Aí ele te pergunta, ó, qual ácido é mais forte? Ou ele pode fazer uma pergunta um pouco diferente. Ele pode dizer assim, qual dessas soluções será melhor condutora de corrente elétrica? Qual das soluções será melhor condutora de corrente elétrica? Certamente a A. Porque na A eu tenho menos moléculas de ácido que não ionizaram, tá vendo? Então, o grau de ionização desse ácido é próximo de 100%, porque ele foi quase até o zero. Esse ácido aqui, ele quase não ioniza, ó. Então, aqui tem menos íons, tá? Eles podem ir jogando com esse tipo de perguntas. Beleza, gente? Tudo que eu escrevi para ácido aqui, gente, eu vou escrever, vale para base, tá? Não preciso escrever de novo. Quanto maior o K, menor o pK, maior a basicidade, tá? Eu vou mostrar para vocês uma tabela de bases agora. Duas, na verdade. Duas. Pode tirar print aí, tá? Aqui tem
uma tabelinha que eu também tirei do livro, ó. Olha que coisa louca. Todos os compostos nitrogenados, gente. Por isso que a gente martela tanto na história de aminas serem básicas. Os nitrogênios são átomos que gostam de H+. O nitrogênio adora H+. Né? Ó, a cafeína, a metilamina, a amônia, a nicotina e a anilina. A anilina é um pigmento. Tá? Vê que a cafeína é uma base, hein? Ó. Ah, Danilo, mas o café é ácido. Calma, calma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando que existe no café uma substância que tem caráter básico. Mas o café não é só cafeína. Tem outras coisas que tem ali, né? Que é um vegetal. Tá? A nicotina também. Inclusive, tanto a cafeína como a nicotina, elas são classificadas, né, do ponto de vista farmacológico, como alcaloides. Alcaloide é o termo que a gente dá para compostos geralmente nitrogenados, que tem esse comportamento básico. E veja que a gente chama de base, né? Mas veja que elas são bases fracas no geral, né? Ó, a mais fortinha aqui é 10⁻⁴, tá? Você não vai encontrar aminas muito mais básicas do que isso. Então as soluções de aminas, elas realmente são básicas, mas mais fraquinhas, tá? Tranquilo? Por exemplo, se eu tirar o log aqui, ó, dá aproximadamente 4. Não vai dar 4 certinho aqui. Se eu tirar menos o log aqui, dá 5, aproximadamente 5. Se eu tirar o log aqui, menos o log, né, dá aproximadamente 6. Então você vai percebendo que conforme você vai olhando para o K e o K vai diminuindo, o pK vai aumentando, tá? Isso vale também para as bases. Aqui você vai chamar de pKb e de Kb, né? Deixa eu mostrar aqui a outra tabela. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, eu não tenho a de base. Eu não tenho a de base. A de base eu não peguei. É só essa daqui mesmo, ó. É só essa daqui. Tudo bem, galera? Até aqui. Já estamos quase encerrando a discussão de equilíbrio de ácido e base, tá? Bom, para a gente encerrar propriamente, vamos falar do par conjugado. Até agora a gente falou um pouquinho e não explicou melhor. Vamos imaginar, por exemplo, um ácido HX reagindo com água, formando H+, H3 ou mais, né? Vou colocar o completinho, mais X-. Tá? Bom, a força desse ácido ela é mensurada pelo Ka. Tudo bem? Beleza? Tá, quando esse cara perde o hidrogênio, ele se transforma em X-, que pode receber o hidrogênio de volta. O que significa isso na prática? Que o HX e o X- constituem um par conjugado. E o Arrhenius tem o Bronce tem uma frase muito famosa da teoria dele, que diz assim: quanto mais forte for um ácido, tanto mais fraca será a sua base conjugada. E essa frase, quando você escuta ela, ela parece não fazer muito sentido. Peraí, como assim? Quanto mais forte é um ácido, mais fraca é uma base conjugada. Mas quando você ouve essa frase e começa a analisá-la sob a perspectiva de um equilíbrio, ela faz todo sentido. Ela faz todo sentido. Veja por quê. Essa reação ela tem uma constante de equilíbrio Ka, não tem? Ka. Se o Ka é alto,
significa dizer que no equilíbrio eu tenho muito mais produto do que reagente. Concorda? Então, se o Ka é alto, é porque o X menos é uma substância estável. Ela curte ficar daquele jeito. Se ela curte ficar daquele jeito, significa que a chance dela receber o H+, é pequena, porque ela está feliz daquele jeito. Então, ela seria uma base fraca. Você pode pensar assim, por exemplo, o ácido clorídrico é forte. Por quê? Porque o cloreto é uma base que não gosta de pegar H+. Ah, mas por quê, Danilo? Porque sim, é uma base estável. Tem coisas negativas que não é porque são negativas que querem pegar H+. O cloreto é assim, o brometo é assim, o perclorato é assim. São ânions de ácidos fortes. Prestem muita atenção no que eu estou falando, porque lá na aula de hidrólise de sal isso vai voltar. Um ânion como cloreto, perclorato, brometo, nitrato, são ânions que detestam H+. Porque são ânions originados de ácidos fortes. Então, quer dizer, o equilíbrio dessa reação, ele está sempre deslocado para a direita para um ácido forte. Você sempre vai encontrar mais base conjugada do que o próprio ácido com o hidrogênio preso. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você falasse para o cloreto. Você quer um hidrogênio, cloreto? Não, não quero. Ah, por favor. Agora, vai oferecer um hidrogênio para o carbonato para você ver. Carbonato, você quer um hidrogênio? Comeu já. Comeu. Por exemplo, o ácido... Quer ver? Vamos pegar alguns valores aqui para vocês entenderem melhor isso. Ó. Olha a constante de ionização do ácido fluorídrico. Olha a constante de ionização do ácido fluorídrico. Tá? É uma constante de ionização pequena. O que significa que ele é um ácido que não gosta muito de liberar hidrogênio. Portanto, o fluoreto será uma base que vai gostar um pouquinho de receber o hidrogênio. É? Se eu pegar, por exemplo, um ácido bem fraco... Quer ver? Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Aqui você tem a constante do ácido e a constante da capacidade da base conjugada de pegar o hidrogênio. Então, por exemplo, ó, quando o ácido tem uma constante muito grande, a base tem uma constante minúscula, ridiculamente pequena. Então, quer dizer, o perclorato nunca vai pegar H+ na água. Nunca. De jeito nenhum. Ácido sulfúrico, hidrogênio sulfato. Ácido clorídrico. Tá. Quando o ácido começa a ficar fraco, ó, quando o ácido começa a ficar fraco, a base conjugada começa a aumentar a força. Ó. Você vai vendo que as constantes de ácido vão ficando menores e as constantes das bases conjugadas vão ficando maiores. Tá? Deixa eu ver se a gente acha o carbonato aqui. Olha o carbonato aqui, ó. Ô, gente, o íon carbonato é mais básico que a amônia, eu acho, hein? Deixa eu voltar lá para ver a constante da amônia. Ó, falei para vocês, a amônia é 10 a menos 5 a constante de basicidade. 10 a menos 5. O carbonato é mais básico ainda. Aqui, ó. Olha o fosfato, gente. Olha o OH com a constante de basicidade do OH. Será que o OH é uma base forte ou não? Tá? Olha a base mais fortosa que tem aqui, o H-. Perceberam então qual é a lógica? Quer dizer, se o equilíbrio está deslocado para a direita, é porque esse composto aqui, formado, é estável. Então, uma base fraca. Tá? Tranquilo? Perguntas até aqui, gente?
Aqui eu queria deixar destacado também alguns ânions que vale a pena você guardar, que são, aqui eu coloquei como alguns bases fracas, né? Bases fracas. Eu posso citar algumas bases fortes, como ânions, né? De ânions. Então, quer dizer, o que seria legal de você guardar para sempre, assim, para essas questões de equilíbrio? Base pra gente agora, tenta mudar o teu mindset assim. Base não é quem libera o H, não. Base é quem sequestra H+. Aquelas espécies que têm capacidade de sequestrarem H+, serão bases, tá? Bases fortes, que seriam bons sequestradores de H+. O carbonato. Eu posso citar também o bicarbonato. Posso citar o cianeto. Posso citar também o acetato, que é o ânion do ácido acético. Se você observar os ânions que eu estou mostrando, eles são só ânions de ácidos fracos. O ácido, o carbônico e o bicarbonato, o carbonato e o bicarbonato são ânions do ácido carbônico, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que não. Tem sim, tem sim. Olha que interessante, ó. Eu acho tudo interessante, gente, pelo amor de Deus. Ó, olha o bicarbonato. A gente usa bicarbonato de sódio, não usa? Para combater a acidez das coisas. Ele é um antiácido. Ele é uma base até que fraquinha, ó. Mas é básico. Compara a base do bicarbonato com o carbonato. A constante é muito maior. O carbonato é uma base mais forte do que o bicarbonato. Então, por exemplo, qual sal teria caráter mais básico? O carbonato de sódio ou o bicarbonato? O carbonato de sódio seria mais básico, porque o carbonato, na hora que vai para a água, ele começa a catar H+ da água, que é a hidrólise de sal. A hidrólise acontece quando você joga na água um íon que arranca H+ da água. E ele deixa o meio básico por causa disso, tá? Beleza? Perguntas. Muito bem. Imagina agora um ácido fraco. Pode ser fraco. Esse ácido tem uma constante de acidez conhecida, tem um grau de ionização conhecido e foi preparada uma concentração conhecida. Coloquei no equilíbrio, tá? Deixei ele ali. Muito bem. Aí eu resolvo diluir o ácido. Ou seja, eu vou pegar essa solução e vou jogar mais solvente, tá? E aí, 3 perguntas a gente vai refletir. Queria que vocês dessem, se quiserem, sentiriam vontade de dar essa opinião de vocês. Vamos por partes. O que acontece com a concentração nesse processo? Concentração cai. Então, diminui. Diminui. E a constante de ionização? Coloquei o ácido lá no equilíbrio, estava lá, joguei água. Parará. O que acontece com a constante de ionização do ácido? Lembra da aula de ontem?
A única coisa que pode alterar uma constante é a temperatura. Então, a constante de ionização permanece constante. Tá aí. Só que o grau de ionização muda. O grau de ionização aumenta. E aqui está a parte muito estranha da história. Aqui que está a parte estranha. Tá? A constante de ionização a constante de equilíbrio de alguém só vai mudar se você mudar a temperatura. Então a constante não vai mudar. Tá? E essa informação é bem importante, tá, gente? Ela é bem importante. Vocês não podem esquecer, eu senti um silêncio do tipo fudeu. Então, essa informação ela é importante. Nada muda uma constante a não ser a temperatura. Ah, se você fizer cocô dentro do recipiente, o que acontece com a constante? Nada. Agora, se você esquentar, aí muda a constante. Ou esfriar, tá? O que é muito estranho é a questão do grau de ionização. Porque se a constante permanece constante, a rigor, o ácido continua com a mesma força. Como é que ele pode ionizar mais, então? Como isso é possível? Né? Porque qual a leitura que eu faria de um aumento do grau de ionização? Ah, você aumentou a porcentagem de moléculas que está ionizando. Então tem mais íon. Como pode não ter mudado a constante, então? Tem alguma coisa estranha nessa história. A gente vai mostrar a partir de uma dedução, né, que é a lei da diluição, que explica isso, na verdade. Na verdade, assim, a lei da diluição ela não explica. Ela joga na tua cara o que acontece. Se você quiser aceitar ou não, você vai ter que buscar uma explicação. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é por que quando eu diluo um ácido, o grau de ionização dele aumenta, sendo que a constante não varia? Como isso é possível? Tá? Então, vamos mostrar um pouquinho como a gente chega nessa história. Vamos imaginar, então, que o meu ácido tem essa concentração M, tá? Peraí. Oi. Ah, volto. Volto. Perdão, gente. Pronto. Beleza. Eu estava aproveitando para olhar aqui. Rapidão. Tá. Bom, voltando então. Vamos imaginar que a gente tenha um ácido HX que ioniza na água aí, tá? Como vocês estão vendo. Tem a constante. O grau de ionização, eu vou usar a letra alfa para ele, tá? Vou usar a letra alfa. E a concentração eu vou usar M, em mol por litro, tá? Lembrando que esse alfa, ele pode ser expresso em porcentagem ou em número absoluto, tá? Tipo assim, se o alfa for 30%, então é 0,3, tá? E coisas desse tipo, tá? Calma que a gente chega lá. É só você pensar o seguinte, pH não tem a ver com concentração? Se o pH tem a ver com concentração, a diluição deve alterá-lo, né? Tá? Alterar para mais ou para menos? Aí, pensa aí, tá? Daqui a pouco você me fala. Então, eu tenho o grau de ionização, eu tenho a concentração e eu tenho o Ka, certo? Eu quero relacioná-los matematicamente. Eu só vou conseguir olhar para acreditar no que eu contei agora se eu relacionar essas grandezas matematicamente. Então, eu vou construir uma tabelinha de equilíbrio para o sistema. Tá? Lembrando que, nesse caso, a constante Ka ela é igual a concentração de H3O+, vezes concentração de X- dividido pela concentração de HX. Certo? Só que no equilíbrio. Então, eu vou construir a tabelinha pensando nessa situação. Olha só. Quanto eu tenho de ácido no início?
mol por litro. É a concentração inicial do meu ácido. Tenho 0 de H3O+, e 0 de X-. Isso no começo. Tá. Quanto vai reagir do ácido? Aí a resposta, na verdade, é depende. Depende do alfa. Por exemplo, se o alfa for 10%, vai ser 10% da concentração inicial que reage. Se o alfa for 30%, vai ser 30% da concentração inicial. Se o alfa for alfa, quanto vai ser a quantidade que reagiu? Alfa vezes a concentração. 0,3 vezes a concentração, 0,5 vezes a concentração, 0,12 vezes a concentração. Então, eu vou expressar a quantidade ionizada em termos de alfa e de M. Tá bom? O meu ácido libera um hidrogênio só. Portanto, a reação é um desse produzindo um H+ e um X-. Então, quer dizer, se reagimos alfa-M, nós devemos produzir alfa-M de H+ e alfa-M de OH-. De tal maneira que, quando a reação atingir o equilíbrio, a quantidade de ácido que vai sobrar é M menos alfa-M. Isso é o que sobrou. Tinha M, reagiu alfa-M, sobrou M menos alfa-M. Quanto tem de produto? Alfa-M para o H+, alfa-M para o X-. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores e jogar na fórmula. E aí vai aparecer a fórmula para explicar o que a gente estava falando. Então fica Ka é igual a produto sobre reagente. Então é alfa-M vezes alfa-M, são os produtos, dividido pelo reagente, M menos alfa-M. Tá? Dá para melhorar um pouquinho essa fórmula. Alfa ao quadrado vezes M ao quadrado. Ou, né, é porque dá para simplificar aqui embaixo. Ó. Se você tirar daqui o M em evidência, vai ficar 1 menos alfa, não vai? Aqui. Tá? Portanto, Ka é igual a corta, corta, vai ficar alfa ao quadrado vezes M sobre 1 menos alfa. Tá? Isso é conhecido como lei da diluição de Ostwald. Lei da diluição de Ostwald. Tá? O que ela relaciona? Ela te permite calcular a constante de um ácido, conhecendo a concentração e o grau de ionização. Ela te permite calcular o grau de ionização, conhecendo a constante e a concentração. Ela te permite fazer um monte de coisas, tá? Mas o que é mais interessante nela é a aproximação dela, tá? Por quê? Quando a gente faz a aproximação, surge a história. Para ácidos fracos, o que a gente chama de um ácido fraco? É um ácido que tem grau de ionização até 5%. Então, ó, para alfa até 5%, vem uma aproximação aqui muito importante. Por quê? Se o ácido é fraco, esse valor aqui, ó, ele é 0,05, certo? Ele é um valor muito pequeno. Quando você puser o valor muito pequeno aqui, essa conta aqui, ó,
pode ser aproximada para 1. Porque na prática, a gente trabalha com ácidos com grau de ionização 1%, 2%, que são, vocês viram ali as constantes, né? Como tem ácido fraco. Então, quando o teu ácido é fraco, você pode arredondar essa conta para 1. E aí, a tal da lei da diluição, ela diz que o Ka tem que ser igual a alfa ao quadrado vezes a concentração, certo? E aí, veja onde ela vai. Quando você dilui o ácido, o que acontece com a concentração? Diminui. Dilui. Só que como a constante não pode mudar, para que ela continue valendo a mesma coisa, o que tem que acontecer com o grau de ionização? Aumenta. O grau de ionização aumenta. Tá? Para compensar a perda de concentração. Porque tem uma coisa aqui que não está mudando, porque por conta da temperatura. Né? Por isso que é muito importante vocês guardarem nesse ponto do conteúdo que a única coisa que faz a constante mudar é a temperatura. Então, se ela não muda, os outros parâmetros é como se fosse uma espécie de exigência. Tá? Claro que tem uma explicação química para isso. Tá? Que eu vou encerrar, na verdade, antes da gente ir para o intervalo, falando sobre ela. Né? O que acontece, no final das contas, que o ácido diluído aumenta o alfa? Como assim? Como que isso é possível? Tá? Tudo bem a parte matemática, gente? Meio pesadinho, né? Meio pesadôncio. Vou trocar, tá? Eu vou dar uma dica aí, talvez que tranquilize bastante vocês. Se você não decorar essa fórmula, sua vida não vai mudar nada. Eu diria que ela vai até melhorar. Por quê? Porque todos os exercícios de tabelinha, eu não sei se você percebeu, mas para chegar na fórmula, eu fiz uma tabelinha, não fiz? Fiz uma tabelinha. Então, imagina que o exercício pedisse exatamente isso para você. Olha, você tem um ácido de concentração tal, grau de ionização tal, calcule a constante dele. Você mesmo faz a tabelinha. O mais importante, por que eu quis deduzir a fórmula para vocês? Para vocês perceberem que o resultado da fórmula, ele é, na verdade, uma construção de tabelinha. E muito importante, para ácidos fracos, esta conta aproximadamente igual a 1. Tá? Isso vai ter uma interferência na hora que a gente for mostrar uns exemplos lá na frente. Tá? Então, por isso que eu insisto, se você sabe fazer a tabelinha, desencana dessa fórmula. Tá? Bom, vamos lá. Por que isso acontece? Então, vamos explicar. Explicação. O que acontece, na verdade, é o seguinte, gente. Você tem lá um equilíbrio de ácido, certo? H3O+, mais X-. Beleza? Tá. E aí eu vou diluir, não é? Tá. Depois de uma diluição, o que vai acontecer com a concentração desse cara? Vai diminuir. Diminui. Concentração. Ah, Danilo, peraí. Pelo princípio de Le Chatelier, quando você diminui a concentração de alguém, o equilíbrio tem que deslocar para produzir mais, não é? Então, quando você joga água, você está diminuindo a concentração do ácido. Ah, Danilo, então o equilíbrio tem que ir para a esquerda? Ups, calma. Porque não é só o ácido que está diminuindo a concentração.
Você também está diminuindo a concentração do H3O+, o Marcão tinha falado agora há pouco sobre isso. E também diminui a concentração do ânion do coitado. E agora, gente, para onde o equilíbrio vai deslocar, então? Para a direita ou para a esquerda? Tcharam! Adivinha? Direita ou esquerda? Porque a gente está muito acostumado a diminuir a concentração ou do produto ou do reagente. Inclusive, na aula de ontem, eu até fiz os gráficos, não sei se vocês vão lembrar. Olha, quando eu tiro o produto, a reação tenta produzir produto. Quando eu tiro o reagente, ela tenta produzir reagente. E nesse caso, eu estou tirando, não é que eu estou tirando, eu não estou tirando diretamente, mas eu estou diluindo. Diluindo significa diminuir a concentração. Então, o que acontece aqui é que, como você tem 2 produtos e um reagente, quando você dilui, é como se você estivesse provocando simultaneamente um deslocamento para a esquerda e para a direita. Só que, na verdade, como você tem 2 produtos diminuindo, a reação desloca para cá. Por que isso? Porque a reação direta tem um K multiplicado pela concentração do ácido. A reação inversa tem um K multiplicado pela concentração do H3O+, e do X-. Para pensar uma coisa, galera. Quando você diluir a solução, vamos imaginar que a concentração desse cara caia pela metade. Se a concentração desse cara cair pela metade, essa velocidade vai cair pela metade. Então ela vai ficar 2 vezes mais lenta. Só que ao diluir, esse cara também cai a metade a concentração, esse cara cai a metade a concentração, de tal maneira que essa velocidade cai quantas vezes? 4. Quer dizer, a diminuição de concentração, ela acaba favorecendo mais a direta do que a inversa, por conta da cinética do processo. Então, na real, o que rola? Quando você dilui um ácido, ao diluir, você está deslocando o equilíbrio para a direita. Por isso, você ioniza mais ácido. Mas é um deslocamento por concentração. Não é um deslocamento por temperatura. Então, a constante não vai mudar mesmo. Tá? Beleza? A explicação, dificilmente vão te perguntar. Mas você tem que ter mais ou menos noção do que acontece. Tá bom, gente? Beleza? Podem tirar print. E aí a gente pode fazer um intervalinho já, tá? Vamos fazer um intervalo, porque aí na volta a gente entra com a discussão do equilíbrio da água. Podem perguntar aqui, deixa eu ver. Aumenta, exatamente, exatamente. Se você está diluindo, você está diminuindo a concentração de H+. Quando você diminui a concentração e tira o log, o resultado aumenta. Por isso que a escala de pH é loucaça. Mas é muito bizarro, né? Você pegar um ácido, por exemplo, imagina uma já teve questão assim. O cara fala assim, ó, você tem uma solução que tem pH 4. Você tem pH 4. Se eu pegar, sei lá, 200 ml dessa solução de pH 4, quanto de água eu tenho que jogar nela para o pH ficar igual a 6?
Então, porque você vai diluindo, vai diluindo, vai diluindo, vai diluindo, vai diluindo, o pH vai aumentando. Né? Por isso que a gente é contra-intuitivo, né? Exatamente. Por isso que a gente insiste que o número do pH ele é uma coisa meio sozinha. Né? A gente precisa enxergar o pH como um grau de acidez. Então, a solução ela pode ter grau de acidez maior ou menor. Porque qual é o problema? Né? A gente vem lá do ensino médio mesmo, e até do fundamental. Ah, o pH é ácido, o pH é básico. Por que é errado falar isso? Porque as pessoas, você cria um aluno, você cria um estudante que acha que quando o pH é 9, não tem H+ lá dentro. Todo meio, por mais básico que seja, terá H+ e OH-. Porque o que na verdade acaba, o que a gente vai percebendo é que as concentrações de H3O+ é que vão variando quando você dilui, quando você joga uma base. Por exemplo, se eu jogo uma base, por que o pH muda? Porque aí a base vem e consome o H3O+. Então eu posso provocar aumentos de pH jogando uma base direto, que aí você arranca o H+ mesmo, ou então diluindo. Porque diluir não significa que você tirou H+. Opa, perdão. Não significa que você tirou H+, só significa que você mudou a concentração. Tá? Beleza? Então é isso, gente.